Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Pessoal, nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês alguns spoilers da mais nova versão da Ana, pessoal. Tô desenvolvendo aqui a versão 2.0 da Ana e tá sendo uma enorme satisfação fazer isso, pessoal. Foi uma grandíssima jornada nos últimos meses desenvolvendo o projeto da Ana, né, principal, e a gente fez muita coisa, eu fiz muita coisa em muito pouco tempo, muitas funcionalidades, e eu tava sentindo que tava mais na hora de reescrever tudo, e esse processo de reescrita do fluxo está sendo muito satisfatório e estou surpreso com quanto que foi possível reduzir o fluxo, melhorar o fluxo. Então, tipo, é bizarro. Esse fluxo aqui seria o equivalente ao fluxo, o input, o process e o core ao mesmo tempo, com essa quantidade de nós aqui que vocês estão vendo, pessoal. Então, aqui com muito mais funcionalidade aqui no Directus, né, parte de configuração da AI, os usuários, conversation, executions, configurações, tudo isso nessa quantidade de nós. Então a gente tem um debouncer aqui, uma puta melhoria no debouncer que está simplesmente insana, um gerenciamento de memória muito mais inteligente, muito mais funcional, muito mais assertivo. Debounce novamente, esse tratamento de tipo de informação, daqui a pouquinho vou mostrar para vocês. Mas como é que está funcionando esse workflow, pessoal? Melhor até mostrar na prática para vocês. Mas, basicamente, eu até vou pedir aqui, inicie uma nova conversa. Pedir aqui para Ana. Vocês veem aqui em tempo real o que é que está ocorrendo, né? Ela já respondeu aqui, não deu nem tempo de eu pensar, mas essa daqui é a primeira execução, né? A primeiro passo aqui, no caso da Ana, você tem que configurar o seu bot, né? Você pode criar um novo, subir a fotinha da Ana, a forma de operação, né? No caso que da Ana, ela responde quando o status da conversa estiver pendente, mas você pode botar o contrário quando estiver aberto, para ela responder em todos, ou só responder quando não tiver nenhum usuário atribuído para ela no chat útil. Aqui o output cooldown, né? Seria o equivalente àquele tempo do debouncer, o quanto tempo que a Ana vai aguardar até responder o usuário. Isso é muito utilizado, pessoal. Essas AIs, elas sempre precisam de ter um tempo de acúmulo de mensagens, né? Para não ocorrer, tipo, o usuário manda "Oi, tudo bem?", segmentado. A AI vai responder cada pergunta individualmente, né? E aí a gente espera um tempo, concatena e responde. Esse output cooldown, velho, tá num nível de inteligência que mesmo ele desativado, entre aspas, né, ele estando como zero, ele funciona e funciona assustadoramente bem, com um delay de resposta assim ridículo. Esse daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas esse Core Workflow Path, ele basicamente o workflow, né, que está associado, ele inclusive aqui já vem como padrão, né, esse main, mas basicamente esse main aqui, ó, esse nó aqui, basicamente esse workflow ele vai vir aqui, ele vai fazer o mapping, que é tipo a normalização, vai entrar no debouncer, né? Como o tempo debouncer está como zero, ele nem entra aqui no cooldown, né? Só se você quiser, de fato, dar um delay, mas essa Ana nem precisa disso. Ele vai fazer esse tratamento de informação de uma forma extremamente inteligente, eu reduzi muitos nós dessa operação aqui. Então ele vai, vez por vez, faz o download, envia esse for texto, ele já envia aqui de uma vez. Se tiver mídia, ele vai fazer o download dessa mídia, converter em áudio, vai transcrever o áudio, vai converter o PDF em imagem, vai passar a imagem aqui, ele unifica tudo aqui nesse append e por último ele chama esse execute workflow, né, que é basicamente uma requisição HTTP usando a biblioteca Axios. Ele passa todos os dados de binário que foram unificados usando esse from data aqui. Ele utiliza o endereço, isso é muito bacana, pessoal. Para vocês terem noção, a gente está usando requisição HTTP, né, para chamar um outro workflow. Então esse daqui ele chama esse workflow aqui e o tempo de delay para essa chamada está por volta de 20, 50 milissegundos. Está mais rápido, inclusive, do que aquele nó de execute workflow, justamente porque a gente está usando a rede interna da nossa VPS, né? A gente não está saindo e voltando, a gente está usando na mesma rede interna aqui com a porta, aqui com o core, né, com o endereço, né, do nosso workflow core. Aqui, envia tudo, envia para cá, ele faz esse processamento da AI e depois ele responde aqui. Depois que ele responde,
ele vem para cá, deleta a informação que estava no heads, responde aqui pelo shotchute e depois salva algumas informações no nosso banco de dados. E agora eu vou mostrar para vocês, fazer uma pequena demonstração de como é que esse debouncer funciona sem estar habilitado, né? Vou mostrar para vocês, fiquem de olhos aqui nas execuções, que eu vou primeiro mandar essa informação aqui. Então, me escrevam redação de 10 parágrafos sobre a Revolução Industrial. Vou enviar aqui. Vocês vão ver aqui que ele já está enviando para a AI, já está processando. E eu vou enviar essa outra mensagem. Enviei aqui, já está processando tudo. E vocês vão ver o que é que vai acontecer. Ele estaria escrevendo, né, essa redação, mas vocês vão ver, no final falei, esqueça, me mande apenas um emoji, né? E basicamente, entendi, você está pedindo uma redação sobre a Revolução Industrial. Vou escrever, mas antes poderia me informar como gostaria de ser chamado. Isso daqui foi uma questãozinha por questão do prompt. Mas, basicamente, para vocês entenderem o que aconteceu, né? Basicamente, eu pedi para ela esquecer essa informação. Primeiramente, aqui ela de fato processou. Se vocês forem ver aqui esse output da AI, ela literalmente escreveu a redação. Ó. Ela escreveu aqui a redação. Beleza. Ela teria enviado isso. Mas o que aconteceu para ela não ter enviado? Basicamente, finalizou aqui a execução. Ela volta, a gente está usando aqui a opção no webhook, né? When the last node finish, né? Quando o último nó finalizar. Então, quando o último nó finaliza, ele retorna a informação do último nó para cá. E aí sim a gente vai pegar esse getData. Esse getData aqui é equivalente a esse primeiro getData que a gente armazena as informações do debouncer. E aqui a gente faz uma comparação. A gente compara se a informação que tinha no debouncer antes é a mesma informação que a gente tem agora. Se não chegou nenhuma mensagem, o quanto que a AI estava pensando, digamos assim. E esse foi o caso, né? O quanto que a AI estava pensando. Ela chamou ela entendeu essa questão, viu que estava diferente, veio para esse delete aqui. Esse delete, ele basicamente, a gente está usando o nó do Postgres, né? Para fazer o gerenciamento de memória. Isso é bem bacana, pessoal, porque te dá um controle absurdo sobre de fato como tu vai fazer essa memória. E o Postgres, para vocês terem noção quão rápido ele a gente está falando de coisa de 12 milissegundos, de 10 milissegundos, ele está sendo basicamente mais rápido, muitas vezes até que o Redis, para vocês terem noção. Então ele é muito eficiente mesmo. Então ele vai acessar aqui esse delete, ele vai deletar informações do histórico, né? Então aqui, se a gente for ver, vir aqui em Users, tenho esse aqui criado há 2 minutos atrás, tenho essa única conversação aqui, e a gente consegue ver aqui o histórico, né? Basicamente, essa informação, ele teria registrado aquela redação de 10 parágrafos, mas ele deletou aqui desse histórico, que é todo o histórico da AI, né? E aí fica só a última mensagem, né? Ele concatena aqui, ele vai voltar aqui no workflow, ele restart o workflow, pega as informações novamente, ele faz o switch novamente, ele pega as informações, faz o parse, faz o split, trata elas se tiver que tratar elas novamente, depois executa o workflow, agora com a mensagem final, entre aspas, né? Então, a mensagem... Essa aqui foi a primeira vez que executou, e aí tem a última execução desses aqui foi esse daqui. Vocês veem que justamente a informação foi essa. Me escreva uma redação de 10 parágrafos sobre a Revolução Industrial. Esqueça, me mande só um emoji. Ele botou aqui. E por conta do prompt, ele acabou não mandando um emoji. Mas, basicamente, ele tem essa inteligência de aguardar, ver se durante o pensamento da AI o usuário mandou mais uma mensagem e mandar ele processar tudo de novo. Tá bem bacana essa parada. Outro esqueminha bem bacana, pessoal, é esse lance que a gente está fazendo bem aqui. Então, basicamente, a gente consegue ver as fotinhas dos usuários que chegam aqui. Se eu, por exemplo, eu vim aqui no UT, né? Vou vir aqui no UT e eu vou deletar a minha conversa comigo mesmo, né? E aí eu vou enviar uma nova mensagem. Mandar aqui um olá. Mandei aqui uma nova mensagem e a partir do momento que eu mando, o UT ele cria uma nova conversa, né? E essa nova conversa, ela já aparece aqui.
que no caso não apareceu. Será que eu apaguei certo? Acho que eu fiz alguma coisa de errado. Eu acho que justamente apaguei alguma conversa errada. Tá. Mas beleza. Agora eu apaguei a conversa certa. Mandar aqui. Mandar aqui um olá e olha o que vai acontecer. Ela vai me responder, já me respondeu aqui. E agora ela já criou um novo usuário e já atualiza a fotinha desse novo usuário, que é aquele fluxo que eu mostrei aqui para vocês. Basicamente, ela vê se o campo de usuários foi atualizado. Se ele for atualizado, ele pega informações para acessar o chat-ult, ele dá um wait, porque demora um pouquinho até o chat-ult upar a mídia, né, em si. Aí ele aguarda aqui uns 2 segundinhos, depois ele pega a foto, ele vê se a foto tem conteúdo, porque dependendo, às vezes a foto não tem conteúdo porque o cara literalmente não postou uma foto, aí se não tiver payload ele vai morrer aqui. E se tiver payload, ele faz o download e atualiza aqui no nosso Directs. E tu consegue ver uma lista com a fotinha de todos os usuários que estão interagindo com o teu bot, isso é bem bacana. Não só isso, quando tu consegue ver as conversas, o histórico de conversas, a nível de monitoramento em si, de mensageria, né? A gente está fazendo um esquema aqui extremamente inteligente. Esse esquema aqui, basicamente, a gente tem algumas formas de atuação nessa versão da Ana, né? Então a Ana vai responder em que casos. Você pode configurar aqui para ela responder quando o status estiver pendente, quando o status estiver aberto, em todos os status, ou só se não tiver nenhum assigner atribuído àquele usuário, né? Se eu vim aqui novamente, vim aqui no chat-ult, tenho aqui essa conversa, eu posso abrir essa conversa, e se eu abro essa conversa, é como se já tivesse algum atendente respondendo, né? Então a AI interrompe por um instante, e aí eu posso mandar várias mensagens aqui que a AI não responde mais. Então mandar um olá, um opa. Essas mensagens são carregadas aqui, ela carrega, mas ela apenas salva a informação no nosso banco de dados, né? Ela simplesmente salva aqui nesse update history, né? Ela salva inclusive com a informação de quem enviou. Então, se eu vim aqui em users, esse daqui, 4 mensagens, vocês vão aqui, que chat-ult contact. Então, um contato do chat-ult que enviou olá. A gente consegue saber exatamente esse tipo de informação por aqui. Isso a AI está levando em contexto na hora de responder, né? Então, tudo ficou sendo salvo no contexto do histórico dela. Não só isso, como, por exemplo, digamos que a conversa esteja pendente. Aqui eu habilitei, aqui no agente, eu usei esse enable, allow human interruptions, habilitar a interrupção humana. O que isso faz? Basicamente, isso se um agente do chat-ult, interromper a conversa, então, tipo, digamos que o humano está conversando com a AI porque aqui está com pendente. Se eu interrompo a conversa, eu mando aqui um olá, ele abre a conversa porque é como se eu estivesse assumindo a conversa e aí ele abre para a AI parar de interromper e ele, obviamente, também salva essa informação no banco de dados, né? Então, se eu vim aqui, vocês vão ver que ele abriu aqui a conversa, eu acho que foi esse daqui que ele abriu, aqui. Aqui ele salva no histórico, ele vê se é para abrir a conversa, se é para abrir a conversa ele vem aqui e abre. Então, todo o gerenciamento de memória está ocorrendo nessa partezinha aqui, super simples, super funcional, super compacto, extremamente eficiente. Tem uma lógica até relativamente complexa aqui, pessoal. Basicamente, ele vê se o usuário existe, se não existe, ele cria um novo, ele pega o usuário final, ele vê se tem uma conversa associada àquele usuário, se não tiver, ele cria ele pega a conversa final, ele atualiza o histórico e depois retorna todas essas informações, basicamente. Tem algumas questões de lógica bem interessantes, bem complexas, pessoal. Esse próprio debouncer funcionar da forma que ele está funcionando aqui é uma lógica bem complicada de fazer por conta de uma questão desse loop. Gastei algumas boas horas só para escrever essas 3 linhas aqui de código. Basicamente, esse esquema faz que, para isso funcionar da forma que ele tem que funcionar, ele tem esse campo aqui de reset, né? Esse reset, ele vai fazer basicamente com que ele vá para o done ou vá para o loop na hora correta.
Então, no início, eu não posso deixar que o user esteja habilitado, tem que estar falso, tem que estar desabilitado. Para ele percorrer esse processo, né, toda a quantidade de dados e enviar para esse carinha aqui. Aí ele envia e executa. Mas depois que ele executou e ele está retornando para cá, eu preciso que ele esteja como verdadeiro, para ele resetar e ele não subir aqui, porque já deu o dono. Aí eu preciso que ele caia aqui para baixo. E aí ele vai ter que processar. Mas se o user estiver habilitado, quando ele estiver voltando para cá, ele vai voltar de novo para o loop, mas eu quero que ele vá para o done no momento correto. Então eu preciso que ele processe tudo, depois ele habilite de novo ele depois põe o return, o exort como falso novamente, para ele poder subir aqui e armazenar essas informações. Tá bem bacaninha esse esquema. E aí eu estou começando a, de fato, fazer aqui as tools, né, as ferramentas como estava no outro fluxo, aqui na parte de agendamento, de gestão de Vector Store. Vou criar as novas funcionalidades da mesma forma que a última Ana já estava com as funcionalidades dela. Foi criada também essa de resetar o usuário, né? Eu posso literalmente vir aqui e falar inicie uma nova conversa. E olha que bacana, antes de fazer isso, até vou mostrar um esqueminha para vocês. Eu vou vir aqui no meu usuário, nesse usuário aqui do Telegram, e eu vou botar, ele já está aqui como usuário. Vocês vão ver aqui o que vai acontecer. Inicie uma nova conversa. Pedi aqui para ele iniciar uma nova conversa, e olha o que ele vai me responder. Não sei se ele vai me responder, porque aqui está aberta, né? Tem que fechar. Beleza. Fechei aqui a conversa, botei como pendente. Inicio uma nova conversa. Beleza, mandei aqui para ele. Parece que não posso iniciar uma conversa, mas estou aqui para ajudar. Ele não pode por uma questão de falta de permissão. Só quem pode fazer isso é um ADM. Então o ADM pode solicitar uma nova conversa e aí eu vou enviar novamente para ela. E aqui ela já vai iniciar, uma nova conversa foi iniciada. Se eu vim aqui nesse mesmo usuário, né, nem é gerado novo usuário, ele já tem 2 Conversations ID, um com todo o histórico de conversa passado e um novo completamente em branco. E se eu mando aqui um olá, essa informação já é levada em conta aqui no histórico e ele já salva aqui, ó, 2 itens e eu já consigo visualizar aqui bonitinho. No mais é isso, pessoal. Tá simplesmente insano aqui o esquema, também com configuração no fluxo de erro, né? Isso é bem bacaninha. Qualquer erro, isso é essencial, pessoal, para o fluxo de vocês estar rodando em produção. Se acontecer qualquer erro, vocês recebem essa mensagem aqui no WhatsApp, já com o ID, já com a URL correta para vocês acessarem aqui o workflow e poderem ver de fato o que é que ocorreu. Vocês configuram isso por aqui. Mas é basicamente isso. Aí eu vou, de fato, seguir aqui atualizando as informações. Tem algumas questõezinhas aqui que eu nem vou dar spoiler, deixar aqui para depois. Mas é isso. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo aqui com esses spoilers, né? Se você já faz parte do Círculo, você já tem acesso à última versão da Ana, versão 1.1, né, a última versão. Você vai estar recebendo esse workflow no mais tardar. Geralmente estou fazendo tudo uma semana atrás da outra, vou dar até janeiro de fato para liberar essa parada para vocês. E se você ainda não faz parte do Círculo Secreto, se você interessar, quiser conhecer um pouco mais da gente, do nosso trabalho, o que a gente faz, geralmente a gente deixa um link aqui na descrição para você aplicar para o Círculo, conhecer mais um pouco da gente, por uma etapa de entrevista para a gente saber onde você se encontra atualmente no mercado e como a gente consegue te ajudar. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Comenta aqui embaixo o que mais vocês gostariam de ver aqui nesses vídeos, o que vocês gostariam de ver mais da minha pessoa. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!